Há uma criatura que vive na nossa pilha de compostagem. Papai a alimenta todas as noites. Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. O relato de hoje é sobre uma família aparentemente normal. Porém, um segredo é mantido pelo patriarca desta família. Segredo esse que, hoje, será revelado para todos. Portanto, se acomodem na escuridão de seus quartos e me acompanhem nessa história. Todas as noites depois do jantar, meu pai pega as sobras do dia e as lança sobre a pilha de compostagem nos fundos. É um ritual que ele faz desde que me entendo por gente. A compostagem deve ser mantida, ele dizia. Meus irmãos e eu observávamos da janela do quarto enquanto ele caminhava pela mata e despejava os restos. Nunca entendemos por que ele fazia isso todas as noites, ou por que era tão dedicado. A gente só pensava, ele gosta de fazer terra pro jardim. Somente no dia de ação de graças, no último outono, descobrimos a verdade sobre o motivo de ele ir até lá. Nossa revelação começou depois que eu voei da universidade para casa. Meu irmão Joey e minha irmã Ayla estavam eufóricos porque não falávamos havia meses. Quanto tempo, hein? Joey disse, dando um tapa nas minhas costas enquanto carregávamos minhas malas para o carro. Eu abracei Ayla e pulei para o banco do passageiro, enquanto Joey dirigia. Acho que devo dar notícia antes de chegarmos em casa, ele disse, arrancando da calçada. Que notícia? A Perk. Ela foi atropelada. É sério? Eu olhei para trás para Ayla. Por que ninguém me contou? A mamãe disse que seria melhor te contar pessoalmente, ela disse enxugando lágrimas. De algum jeito, ela escapou para fora e foi isso. Pelo menos foi o que o papai disse para a gente. Quando chegamos em casa e começamos a descarregar as malas, a mamãe e o papai saíram para nos receber. Oi, campeão! Papai disse e me envolveu num abraço constrangedor. Senti sua falta, filho. Mamãe beijou minha bochecha e ajudou o papai a arrastar minha bagagem para dentro. Joey, Ayla e eu fomos atrás deles. Quando chegamos à varanda, Joey sussurrou no meu ouvido. Espero que seja pronto para um trabalho de espionagem amanhã. Para quê? Ayla e eu vamos seguir o papai até a pilha de compostagem depois do jantar. Nem pensar. Eu e a Mana ouvimos ele conversando com alguém lá. Quando tentamos chegar mais perto, quem quer que fosse ouviu e fugiu. Achamos que, com nós três, dá para descobrir o que ele anda aprontando. No dia seguinte, depois da ceia de ação de graças, seguimos pelo quintal lateral, tomando cuidado para não sermos vistos por ninguém que ainda estivesse na casa. Aqui estamos. Joey sibilou, parando na trilha arborizada que levava à pilha. Ayla piscou e desapareceu em uma moita de arbustos. Joey tocou meu ombro e se agachou atrás de um grosso tufo de capim. Esperei ao lado da trilha, pensando... A gente tá mesmo fazendo isso? E se o papai vê a gente? Mesmo que ele não fique bravo, será que vai contar o segredo que guarda há tantos anos? Eu estava prestes a descobrir. Os passos começaram segundos depois de eu encontrar meu esconderijo. Espiei e vi papai entrar na clareira. Desculpe por te fazer esperar, Sonny. Sonny? Observei, enquanto ele despejava um balde cheio de casca de ovos, áparas de cebola e cascas de banana sobre o monte. Pode sair, por favor. Me desculpe por ter demorado tanto. Quem é Sonny? Arregalei os olhos quando algo se mexeu dentro da pilha. Uma mão surgiu da terra, depois uma cabeça e 2 ombros. Logo, uma forma humanoide, com cerca de 2 metros, ergueu-se, o corpo ornamentado com frutos e vegetais podres. Cheirava a adubo e folhas velhas. Aí está você, papai disse, sentando-se em um toco de árvore. É bom te ver. A coisa apenas o encarou. Não posso falar muito. Dia de ação de graça e tudo mais. Mas eu queria conversar um pouco. Meu filho, Brian, acabou de chegar. A criatura bramiu. Brian. Isso mesmo, disse meu pai. Ele está estudando engenharia estrutural. Não é maravilhoso? Maravilhoso. O monstro mugiu. Agora lembre-se, nos próximos dias, precisamos seguir as regras. Você tem que ficar nessa pilha e comer só o que eu te der, entendeu? Não podemos ter mais acidentes. Acidentes? Eu adoraria conversar mais, mas preciso passar tempo com a família. Papai se levantou e voltou na direção da casa. Eu sei que você adora berinjela. Vou trazer algumas amanhã. Até lá. Amanhã. A criatura gemeu, voltando a descer para dentro da pilha. Na manhã seguinte, mamãe e papai prepararam um enorme café da manhã.
ovos, bacon, panquecas, tudo. Meus irmãos e eu trocamos olhares nervosos. Já havíamos combinado que era hora de confrontar o papai. Como eu era o mais velho, cabia a mim começar. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Claro, campeão. O que houve? Joey, Ayla e eu. Nós te seguimos na floresta ontem à noite. Vocês fizeram o quê? Nós vimos a criatura. Aquela que você chamou de Sonny. Vocês não falaram com ele, falaram? Não. Nós... Ele socou a mesa com força. Vocês nunca devem falar com o Sonny sem mim. Pode ser perigoso. Henry, por favor. Mamãe levantou-se rápido, segurando o braço dele. Papai desviou o rosto. Desculpe, é que eu nunca mostrei ele pra ninguém além da sua mãe. O que exatamente ele é? Perguntei. Um presente. Ele respirou fundo. Acho que está na hora de mostrar tudo. Quase 10 da manhã quando chegamos à pilha novamente. Sonny, temos visitas. Papai lançou um punhado de rodelas de cebola sobre o monte. Pode sair. A mão de Sonny irrompeu do adubo, depois a cabeça e os ombros. Logo, a figura inteira emergiu, como um recém-nascido rompendo o ventre. O cheiro era ainda pior de perto. Sonny, estes são meus filhos. Você já conheceu minha esposa? A criatura sentiu. Eles querem saber quem é você, Sonny. Quer mostrar para eles? A aberração nos fitou com órbitas vazias. Polpa de abóbora apodrecida escorria dos dedos. Diga quem você é. O colosso enfiou as mãos fundo no próprio peito e puxou um objeto encolhido, negro, como uma azeitona. Ayla guinchou quando o monstro depositou o item na mão do papai. O que é isso? Eu arfei. Cheguem mais perto, disse papai. Quero que vocês vejam. Nós três cercamos o objeto. Parecia um pequeno órgão, quase carnoso, mas tinha uma dureza de casca. Parecia quase... uma semente. Eu encontrei na floresta anos atrás. Não fazia ideia do que era. Então joguei na compostagem. Meses depois, uma criaturinha brotou. Agora virou esse espécime que vocês veem. Desviei o olhar para o gigante apodrecido. A coisa respirava mais fundo agora, analisando as árvores. Um esquilo cinzento correu por um galho, inquieto. Seu pai e eu não queríamos que vocês soubessem, confessou a mamãe. Tínhamos medo de que achassem que era... Perigoso? Perguntei. Papai guardou a semente no bolso. Tivemos alguns incidentes com animais. Que animais? Primeiro o esquilo e a coruja. Depois, o gato do vizinho. Mas... pior de tudo... A voz dele tremeu. O... acidente de segunda-feira. Olhei para a expressão horrorizada da mamãe e depois para a do papai. Os rostos deles diziam tudo. Espera, você está dizendo que... a Perk foi comida por essa coisa? Eu queria te contar. Papai passou a mão pelos cabelos nervoso, mas não sabia como você reagiria. Você mentiu pra gente! Ayla regalou os olhos devastada. Sobre a nossa gata! O Sonny só come frutas e vegetais, mas ultimamente os desejos dele mudaram. Eu sempre digo pra sua mãe manter a Perk dentro de casa. Não bota isso na minha conta, Henry! Mamãe rebateu. Você tem razão, me desculpe. Papai murchou os ombros. Eu estava estressado, preparando a casa para o feriado. Esqueci de fechar a porta dos fundos. Foi então que notei um tufo de pelos tigrados perto do pé de Sonny. O gigante percebeu meu olhar, o seguiu e pegou o objeto. Meu estômago virou quando reconheci os restos ensanguentados da Perk. Meu Deus, pai. Dei um passo para trás, nauseado. Sonny ergueu a carcaça até onde deveria ser sua boca inexistente. A grama e a terra onde deveriam estar suas mandíbulas se abriram e engoliram os restos, fechando-se logo em seguida, como se nada estivesse acontecido. Que porra é essa, pai? Joey arfou. Você não pode deixar essa coisa viver aqui. O Sonny é meu amigo. Eu cuido dele há anos. Ele ainda está aprendendo o que significa ser humano. Ele não é um humano, ele é um monstro! Ayla girou nos calcanhares e disparou de volta para casa. Ayla, onde você vai? Papai chamou gemendo. Meu Deus, o que eu fiz? Ainda estávamos ali perto da pilha quando Ayla voltou, carregando um galão de combustível. Ayla, o que você está fazendo? Papai berrou. Acabando com essa coisa! Ela passou por ele e começou a despejar combustível por toda a pilha. Não, espera! A compostagem é inflamável! Papai envolveu pelos braços enquanto ela continuava a jogar o líquido. Me solta! Por favor! Joey, Brian, não deixe seu irmão machucá-lo! Fiquei parado ao lado da mamãe e do Joey, paralisado. O que Ayla fazia era insano, mas o que o papai fazia também era. Joey e eu trocamos olhares. Ele avançou e puxou uma caixinha de fósforos do bolso.
Desculpa, pai, mas a Mana tá certa. Essa coisa não pode existir. Ele riscou o fósforo e lançou na pilha. Não! Papai largou Ayla e pulou sobre a compostagem, tentando apagar as chamas. Corre, Sony! Corre! Mas a criatura não se moveu. Apenas observou aquela substância desconhecida, como uma criatura sem noção da própria destruição. Mamãe levou papai ao pronto-socorro depois, para tratar as queimaduras nas pernas. Joey foi para a casa da namorada, tentando esquecer o que aconteceu. Ayla ficou em casa, trancada no quarto, recusando-se a falar com alguém. Vaguei até a pilha de compostagem. Todo o monte havia virado cinzas. Não restava sinal de Sony. Fiz uma oração silenciosa pela Perk e comecei a voltar para casa. Foi então que senti algo duro sob meu sapato. Olhei para baixo. Havia pisado numa semente. E era a semente do Sony, pulsando em uma luz amarela vibrante. Deve ter caído do bolso do papai durante toda a confusão. Eu a peguei, segurando entre o polegar e o indicador. O seu brilho, ele me atrai. E agora tenho uma dúvida em minha mente. O que eu faço com ela? E assim acaba este relato. Pessoas que moram na região onde tudo ocorreu dizem ainda sentir um forte cheiro de comida podre perpetuando pelos ares. Será que Sony realmente morreu ou ainda vaga por entre as florestas atrás de comida? Essa pergunta eu deixarei que vocês me respondam na aba de comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.